Como você sabe, nós estamos numa série aqui na Igreja Batista Urbana, nós estamos falando sobre a chamada identidade urbana. Tá? Este é o terceiro episódio dessa série, é o terceiro domingo que nós estamos conversando sobre os elementos e os traços distintivos da nossa comunidade. No primeiro domingo desse mês, nós falamos sobre a importância de sermos uma igreja que honra e serve a Deus. Uma igreja comprometida com o serviço que honra a Deus. Uma igreja que tem mangas arregaçadas e mãos úteis no reino de Deus. Domingo passado, nós falamos sobre uma comunidade que ela está comprometida, não somente em honrar e servir a Deus, mas que está comprometida em comunicar o Evangelho, e somente o Evangelho. Num mundo de muitas teses, de muita proclamação, de coisas que não são bíblicas, nos propomos ser uma comunidade centrada na palavra, uma comunidade que comunica o Evangelho, uma comunidade formada por indivíduos que entenderam que isso é um elemento distintivo da igreja. A igreja nada mais é do que a agência de Deus no mundo para a comunicação do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre a comunidade que forma e desforma discípulos. E como você sabe, nós estamos orientando essa série com base na nossa declaração de missão, que diz que a Igreja Batista Urbana, ela existe para honrar e servir a Deus, sermão número 1, na comunicação do Evangelho, sermão número 2, e na formação de discípulos maduros e engajados, sermão de hoje. Nós existimos como comunidade para formar discípulos engajados. E esse texto que a gente acabou de ler, o texto de Atos no capítulo 18, ele é extremamente importante para a nossa visão, porque ele deixa claro esses princípios e esses elementos que orientam o que é uma formação espiritual e o que significa ser formado espiritualmente, ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Porque esse texto vai dizer para nós o que significa ser discípulo e o que não significa ser discípulo. Se você olhar comigo, esse texto que nós estamos vendo aqui, Atos no capítulo 18, ele narra para nós eventos que aconteceram naquilo que nós chamamos de segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E durante esse período a igreja de Éfeso foi fundada e não muito tempo depois apareceu ali em Éfeso, no meio da comunidade de Éfeso, esse indivíduo chamado Apolo. Cara interessante. Um indivíduo interessantíssimo. Agora deixe-me localizar você um pouquinho na história. Éfeso foi talvez a igreja fundada pelo apóstolo Paulo, onde Paulo mais dedicou o seu tempo e onde ele mais dedicou o seu esforço missionário. A igreja de Éfeso, por causa disso, se tornou um grande centro do cristianismo no mundo antigo. Especialmente nos 25 anos finais do primeiro século, ali entre 75 e 90, 100, Éfeso surgiu na história, a igreja de Éfeso surgiu como uma igreja vibrante, uma igreja séria, uma igreja comprometida com as Escrituras. Tanto é que ela é profundamente elogiada anos mais tarde, lá quando o Senhor Jesus Cristo escreve as suas cartas para as igrejas, e a carta que ele escreve para a igreja de Éfeso, ele elogia demais essa igreja, porque era uma igreja laboriosa, era uma igreja comprometida com o trabalho, era uma igreja que tinha posto à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Era uma igreja que se tornou uma referência de ensino bíblico, afinal de contas, gente muito boa passou por lá. Foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, passaram por lá Apolo, passaram por lá Timóteo, foi pastor durante um tempo daquela igreja, o grande discípulo do apóstolo Paulo. Mais tarde, Áquila e Priscila, como a gente vai ver aqui no texto, indivíduos que tinham sido formados pelo apóstolo Paulo, e finalmente o próprio apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, também pastoreou aquela igreja. Então era uma igreja cheia de privilégios, era uma igreja cheia de
de pré-requisitos. Era uma igreja cheia de pessoas que estavam de fato compreendendo o que significava o Evangelho. E nesse processo de se tornar uma igreja extremamente relevante, apareceu lá em Éfeso esse indivíduo chamado Apolo. E o texto diz para nós, no versículo 24, que ele era um judeu e ele era natural da Alexandria. Ele tinha vindo do grande centro cultural e acadêmico do mundo antigo. A Biblioteca de Alexandria, naquela época, era talvez o maior ambiente filosófico, cultural. Apolo, ele era um indivíduo que era versado, como a gente vai ver aqui, e vinha de um grande centro. Então imagina o senhorzinho da cidade chegando lá na cidade do interior, Éfeso. Muito embora Éfeso fosse também uma cidade importante, Éfeso não tinha o brilho e não tinha a importância que tinha a Alexandria. Não tinha o glamour e não tinha o conhecimento cultural e a expansão cultural que tinha Éfeso, que tinha a Alexandria. Então, chegou lá o Apolo, na igreja de Éfeso, vindo da cidade grande. E o texto nos diz que esse indivíduo, ele era um indivíduo que a sua versão vai dizer assim, homem culto. Talvez a sua versão diga eloquente. Eu acho muito interessante a expressão grega que o Lucas, o autor do texto de Atos, nos coloca aqui. É uma expressão que comunica sofisticação. Era um indivíduo sofisticado. Era um indivíduo cheio de capacidade. E não era alguém que, quando abria a boca, falava A mais B igual a C. Era um indivíduo que tinha uma argumentação, uma capacidade de falar bem, de articular temas com profundidade. Era alguém sofisticado. Era um indivíduo com atributos intelectuais elevados. Então imagina, chegou na cidade Apolo, um homem que fala bem, um homem inteligente, sofisticadíssimo, que veste terno Armani, dirige Mercedes-Benz, usa iPhone, chegou na igreja. Imagino que se fosse solteiro, a mulherada de Éfeso deve ter vibrado. As solteiras de Éfeso. Extremamente sofisticado. PhD em Harvard da época, na escola de Alexandria. Um homem com atributos, com credenciais. Um indivíduo que não era de se jogar fora. Agora o texto continua e diz o seguinte, que ele não somente era um indivíduo culto, sofisticado, eloquente, o texto diz para nós que ele tinha conhecimento das Escrituras, tinha conhecimento do Antigo Testamento. Como bom judeu que era, ele era alguém que tinha sido instruído na cultura e no estudo do Antigo Testamento. Era alguém que sabia ler o Antigo Testamento, que conhecia a palavra de Deus. Nesse período em que o Novo Testamento ainda estava sendo produzido, era alguém que conhecia a palavra de Deus. Era alguém que tinha conhecimento teológico. Olha só que interessante. Está falando da minha categoria. Os indivíduos que dedicaram a vida para estudar de maneira aprofundada a Escritura. Tinha até conhecimento teológico. E ele fora instruído no caminho do Senhor. Acho sensacional outra expressão que Lucas coloca aqui para a gente, que é a palavra aqui, é a palavra catequizado. Ele tinha sido catequizado
no caminho do Senhor. E aqui deixe-me explicar para você o que é esse caminho do Senhor, porque normalmente o pessoal lê isso e acha de cara que o Apolo era aquele super crente, era aquele cara sensacional, ele conhecia o Antigo Testamento, ele tinha sido catequizado, instruído, tinha sido um dia um catecúmeno, tinha frequentado a classe dos catecúmenos da fé. Só que aqui a expressão caminho do Senhor não necessariamente significa que ele era um indivíduo que conhecia todos os meandros da fé cristã. A expressão caminho do Senhor, ela é uma expressão emprestada do Antigo Testamento que se refere ao ministério do Messias. Ou seja, ele era um indivíduo que sabia bem o que a palavra de Deus falava sobre o Messias. O Lucas está emprestando aqui uma expressão que aparece lá em Isaías no capítulo 40, que fala do ministério daquele que viria a aplainar os caminhos do Senhor para que chegasse o Messias. Aplainem, ora céus e terra, montanhas que fiquem retinhas, porque está chegando o Messias. Isso daí você vai encontrar lá no capítulo 40 de Isaías. O ministério daquele que vem para comunicar a chegada do Messias, e ele diz assim: está vindo aí o caminho do Senhor. Então o caminho do Senhor não necessariamente significa que ele era alguém que tinha entendido o cristianismo, e eu vou mostrar para você que de fato ele não tinha entendido o cristianismo, mas ele era alguém que entendia sobre o que significava a vinda do Messias, era um indivíduo que eventualmente até cria que Jesus era o Messias. Porque ele diz assim: e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Então era alguém que entendia que Jesus era o Messias. Então ele era um indivíduo, recapitulando, sofisticado, eloquente, inteligente. Ele era um indivíduo que tinha conhecimento bíblico. Ele era um indivíduo que entendia sobre a expectativa messiânica, o que significava a vinda do Messias. E o melhor de tudo, ele era um indivíduo fervoroso. Olha só o que o texto diz para a gente. Ele diz assim: e com grande fervor falava com exatidão sobre Jesus. É interessante a expressão, de novo, grega que o Lucas usa aqui, é uma expressão que comunica alguém que tem a alma em ebulição. Alguém que está com a alma fervendo. O espírito em ebulição, literalmente é isso que está escrito no Novo Testamento grego. Ou seja, era não somente aquele intelectual, batista, que sabe professar o credo, que sabe o que são as doutrinas mais importantes da fé cristã, mas é um indivíduo fervoroso, que levanta a mão, o pezinho de fogo, sabe, o sapatinho de fogo que a gente fala por aí? Fervoroso, ardente, comprometido. O sonho de qualquer pastor para contratar para a sua equipe. Inteligente, conhecedor da palavra, tinha um conhecimento acurado da expectativa messiânica, e melhor de tudo, ainda tinha um coração quente. Não era aquele intelectual frio que fica no seu castelo de marfim de livros e não tem fervor nenhum. O sonho de todo líder. Só que aí Lucas ele faz um comentário interessantíssimo sobre ele, diz assim: embora conhecesse apenas o batismo de João. Embora conhecesse apenas o batismo de João. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que o Apolo, nesse primeiro momento da narrativa, ele está mostrando para nós o que não é formação de discípulo. Ele está mostrando para nós o que não é ser discípulo, porque muita gente confunde eloquência, sofisticação com alguém que é formado discípulo. Confunde até conhecimento bíblico. Sabe onde estão os versículos? Ah, não, isso está escrito não sei onde, isso está escrito não sei onde. O Apolo sabia isso. Confunde a fervor com ser discípulo. Só
que o interessante é que o apóstolo, o Lucas aqui, ele está dizendo para a gente, esse cara era tudo isso. Esse cara era sensacional. Só que ele ainda não tinha entendido o que era ser discípulo de Cristo. Só que ele ainda não tinha passado por um processo de formação espiritual. Era cheio de atributos, era cheio de capacidade, era cheio de conhecimento, mas não tinha entendido o que significava ser um discípulo de Cristo. Em outras palavras, ele tinha um conhecimento limitado e raso. Ele via Jesus como Messias, mas ainda não tinha entendido que Jesus era Deus. Ele sabia que Jesus eventualmente era esse Messias que tinha sido prometido pelos profetas do passado, mas ele ainda não tinha percebido Jesus como Deus. E aqui está a essência da formação espiritual, meus irmãos. Ninguém é discípulo de Cristo se afirma Jesus só como um bom mestre, se afirma Ele só como um libertador de ordem nacional, política. Ninguém é discípulo de Cristo se afirma Ele como um indivíduo que fala umas coisas interessantes para a gente, que coloca no coração e a gente posta no Facebook. Só é discípulo de Cristo aquele que entendeu quem Jesus Cristo é. E por mais que Apolo fosse um indivíduo cheio de credenciais, e por mais que Apolo fosse um indivíduo que era versado, catequizado, cheio de atributos, ele ainda não tinha passado por um processo de formação espiritual no cristianismo. Ele ainda não tinha uma visão plena de quem era Jesus e das implicações de Jesus na sua vida. Apolo. E meus irmãos, isso fala demais para nós, especialmente para nós na tradição batista, que a gente se orgulha, né? Não somente dentro da tradição batista, mas olha, eu faço parte da igreja batista urbana, onde o pessoal lá é sério com a palavra, onde o pessoal lá conhece a escritura, o pastor ele sabe no negócio, o Davi quando ele prega, ele pega do Novo Testamento grego. E aí o pessoal acha que isso por si só significa ser discípulo de Cristo. Ou então, não, eu faço parte da igreja batista urbana porque lá tem um pessoal que fala bem, inteligente, culto, sofisticado, e acha que isso significa ser discípulo de Cristo. Ah não, lá na urbana o louvor é quente. É diferente dessas igrejas reformadas que vai e sente o cheiro do século XVI na igreja. Não, lá é reformado, mas é um louvor quente. O Léo está chegando lá, e aí está ficando legal o negócio, e joia. Fervor. Meus irmãos, nada disso é suficiente, nada disso por si só significa ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então o que significa? Algumas conclusões preliminares. Atributos são importantes. Deus vai usar, como a gente vai ver, a eloquência do Apolo. Deus vai usar a articulação teológica do Apolo. Deus vai usar os atributos que Apolo tem, até o fervor que Apolo tem. Mas não sem antes dele passar por um processo de formação espiritual. Não sem antes dele compreender plenamente quem Cristo é. Não sem antes dele ter uma visão correta acerca de quem Jesus Cristo é. Então, esse meu primeiro momento, eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Eu só estou querendo dizer para você que essas coisas, elas são secundárias. E não confunda, não corra o risco de confundir que porque você frequentou uma boa faculdade, ou porque você cresceu no ambiente evangélico, ou porque você tem um pezinho de fogo e levanta a mão na hora do louvor e está engajado com as coisas da igreja, isso faz de você alguém que sabe quem de fato é Jesus Cristo. Apolo é aquele perfeito exemplo de um indivíduo cheio de atributos, mas que ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, que ainda não tinha entendido quem Cristo era de fato.
Então, discipulado, formar discípulo não é formar gente intelectual. Formar discípulo não é formar gente cheia de atributos. Formar discípulo significa formar gente que sabe quem Jesus Cristo é, em primeiro lugar. Segunda conclusão preliminar que eu quero trazer para você essa manhã é que no momento, neste ponto aqui, o Apolo, ele é um indivíduo perigoso para a igreja. Porque, meus irmãos, pior do que nenhum conhecimento sobre Cristo é um conhecimento incompleto de Cristo. Pior do que um mestre que não sabe nada é aquele mestre que não tem a visão do todo. É aquele indivíduo que não tem uma visão completa para passar para aqueles que estão lhe ouvindo. Eu lembro da minha primeira turma que eu comecei a ensinar hebraico no seminário. Isso nos idos de 2007. Tinha saído do seminário, estava bem, feliz, já tinha estudado hebraico por 3 anos seguidos, estava aprendendo a fazer exegese, mas ainda não estava no ponto de ser bênção. Resultado, fui uma grande maldição para aqueles meus alunos. Minha primeira turma de hebraico foi uma tragédia. O pessoal perguntava as coisas de mim e eu falava, hã? Porque o conhecimento limitado, ele é mais danoso para a igreja do que a falta de conhecimento. Porque o indivíduo que adquiriu um pouco, ele pode pegar aquele pouco e transformar no todo e começar a ensinar coisa errada na igreja. Apolo, do jeito que ele chegou em Éfeso, ele é um problema, uma bucha. Eu fico imaginando se o Apolo fosse esses crentes de hoje. Porque o que aconteceu com Apolo é que a liderança da igreja falou, Apolo, você é cheio de pré-requisitos e muito importante, muito interessante todo o teu currículo aí. Mas vem cá, senta aqui na cadeira primeiro. Ele ia falar, estão me perseguindo. Esse pastor, ele não quer sombra. Esse pastor não sabe lidar com a minha competência. Essa igreja não é uma igreja que lida bem com quem eu sou. Não, é que você ainda não tem um conhecimento pleno. E se te entregarem o ministério na tua mão, você vai fazer besteira. E o interessante é que nessa igreja tinha um outro casal lá, que você sabe, Áquila e Priscila. O texto diz para nós o seguinte. Logo, versículo 26, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. O Áquila e a Priscila, eles sabiam a fé cristã. Eles já tinham uma visão plena da coisa. E olharam para o Apolo e falaram, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando um elemento aqui. Está faltando explicar melhor para ele. Está faltando refinar. É interessante essa expressão. Explicar com mais exatidão, ela traz a ideia de alguém que está afinando um instrumento musical. Os músicos estão aqui. É horrível no meio da banda quando o nosso instrumento desafina, né? Aí está tocando e vem aquele acorde todo fora. Você fala, Foi mais ou menos essa sensação que o Áquila e a Priscila, eles tiveram quando ouviram o Apolo. É um instrumento interessante. É alguém que tem alguns pré-requisitos e alguns atributos, mas está batendo o acorde fora do tom. A gente precisa afinar isso. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus queridos, é que para participar ou para ser objeto de um processo de formação de discípulos, precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que às vezes a gente está batendo fora do tom. Precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que a gente de fato não é tudo aquilo que a gente acha que a gente é. A gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que a gente precisa de Áquilas e de Priscilas. E aqui está a importância de Áquilas e Priscilas dentro de uma igreja. Toda a igreja precisa de Áquilas e de Priscilas, porque são esses indivíduos que vão ser aqueles que vão chamar aqueles que têm muito potencial. E falar, agora vem cá, deixa eu te ajudar primeiro, porque do jeito que você está, se você for abrir a tua boca, vai dar zebra.
Segura, campeão. Calma. Precisamos dos Áquilas e das Priscilas na igreja e precisamos da humildade dos Apolos. Porque hoje em dia, você falar com um crente que estudou na FGV, que ele precisa sentar e ouvir o pastor que foi para um seminário qualquer, ele fala, não, mas esse pastor aí não está na minha categoria. Porque confunde sofisticação com discipulado. Confunde fervor com discipulado. Confunde conhecimento com discipulado. Aí vem um Áquila e Priscila e eles fazem aquilo que é absolutamente traço distintivo de uma igreja. Levam para casa. E Áquila e Priscila, que eram romanos da Itália, devem ter chamado o Apolo e falaram assim, Apolo, vamos comer uma pizza lá em casa. Vamos lá para casa. Eu acho interessante que essa expressão, convidaram-no para ir para casa, traz a ideia assim, de tiraram de lado. Falaram assim, vem cá no canto. Olha o cuidado desses mestres de não expor o Apolo. Não chegaram no Apolo, no meio de todo mundo, falaram, Apolo, você é um Zé Mané. Você acha que você é, mas você não é. Você ainda não entendeu quem é Jesus. Não, falaram, vem cá, sai do canto aqui, vem cá. Deixa eu te falar. Cuidado do discipulado. Vem cá, cara. Deixa eu te ajudar a afinar esse instrumento aí. Deixa eu te ajudar a refinar o teu conhecimento, porque Jesus não é só um Messias e um líder político que Deus mandou. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, você precisa afirmar não só Jesus como Messias, mas como Deus. O Deus que se fez carne. Uma visão incompleta de Jesus vai fazer com que você seja maldição na igreja. Então vem cá, deixa eu te mostrar aqui quem é Jesus de fato para você. E fizeram um pequeno grupo lá na casa da Áquila e da Priscila. Deu para entender por que a gente tem pequeno grupo aqui na igreja? Deu para entender por que a gente fala, a gente vai lá para casa uns dos outros. Vão lá para casa uns dos outros. Vamos afinar a visão. Deu para entender por que existe IBU Home? É por isso que no início do ano a gente fala, gente, vai para o pequeno grupo. Vai compartilhar a tua vida. Vai afinar o teu instrumento. Vai ganhar uma percepção maior da tua visão de Cristo. Seja alguém que vai passar por um processo de discipulado. Seja alguém que vai passar por um processo de refinamento do teu conhecimento de Cristo. Porque do jeito que você está, se você abrir a boca, você não vai ser bênção, você vai ser maldição. É por isso que a gente tem de dar quê? A gente convida, fica aqui o pastor falando 1000 vezes. Participa dos programas de ensino da igreja. Refina a tua visão do Senhor Jesus Cristo. Porque do jeito que está, não basta só ser batista de carteirinha, não basta ser o do louvor do reteté, não basta ser o indivíduo que estudou nas melhores universidades de São Paulo, não basta ter diploma XYZ, tem que ser formado no discipulado. Tem que ser formado na Escritura. Tem que ter uma visão refinada de Cristo. Caso contrário, você vai ser maldição, Apolo. Você vai ser maldição. Chamaram Apolo e falaram, vem cá, Apolo. Vem aqui em casa. Vamos comer uma pizza. Já que você é egípcio, a gente vai fazer uma pizza de carne de camelo para você. Já que você vem lá da Alexandria, a gente vai fazer uma pizza para você egípcia. A gente vai sentar junto e vamos afinar e refinar a visão de Cristo que você tem. Isso é discipulado, isso é formar discípulo. E meus irmãos, deixem-me abrir o meu coração. Eu estou aqui no meu esboço, eu estava em dúvida se eu ia falar isso ou não. Eu tenho um orgulho santo, se é que dá para dizer isso, de que a nossa igreja de fato é uma igreja comprometida com o Evangelho, que é uma igreja de fato que ensina a Escritura com diligência e com zelo. Agora, nesses 2 últimos anos, a sensação que eu tive é que o pessoal confundiu esse negócio de simplesmente fazer parte de uma igreja que ensina com diligência a Escritura, do que de fato ser alguém que senta na cadeira e aprende o negócio. Eu corro o risco de dizer,
eu tenho a sensação de que a Igreja Batista Urbana virou uma grife, especialmente aqui em Santo André, de uma igreja séria e com a Escritura. E o pessoal gosta de dizer hoje em dia que, não, eu frequento a Igreja Batista Urbana, como se fosse uma grife. Mas na hora de engajar com o negócio e sentar na cadeira e ouvir o Áquila e a Priscila que está lá na igreja para ver se refina, aí a conversa é outra. Aí o processo é outro. Aí o mecanismo é outro. Aí a desculpa é outra. Aí o meu trabalho é... Deu para entender? O Apolo, ele era um cara da grife. Estava lá na grife. Grife Apolo. Apolo, ele era tão cheio de grife que chegou lá em Corinto, virou uma grife. Tinha um pessoal lá que amava o Apolo. A gente vai já falar sobre isso. Mas uma coisa é a grife, outra coisa é você de fato participar e estar nesse processo. Por isso que a nossa declaração de missão diz: formar discípulos maduros, com uma visão concreta de quem Cristo é e de quem Ele é, e engajado. Alguém que é útil. Alguém que, porque passou por um processo de aprofundamento, se torna útil nas mãos de Deus. E aqui eu começo a caminhar para o final. O versículo 27 diz assim: querendo ele ir para Acaia é Corinto, os irmãos o encorajaram. Olha só que interessante. Os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Depois que o Apolo passou pelo processo de aprofundamento, frequentou o pequeno grupo do Áquila e da Priscila, o fervor não mudou. Ele continua sendo um cara que quer ajudar, que quer servir. E ele fala: olha, agora eu quero ir lá para Acaia, onde ficava Corinto. Tem uma igreja lá em Corinto, eu quero ir ajudar essa igreja. Agora, a percepção é diferente. O pessoal vai falar: vai, Apolo. Em vez de falar: vem no canto aqui, eles dizem: vai, Apolo, vamos mandar carta de recomendação para você. Porque agora a gente tem certeza que você vai ser uma bênção. Agora a gente tem certeza que você vai ser útil. Agora a gente vai ter certeza de que você, quando você abrir a sua boca, você vai ser alguém importante no reino. Recomendaram. Meus irmãos, a gente precisa reconhecer isso. A gente às vezes quer a recomendação antes do processo de crescimento. A gente quer aparecer na foto antes de sentar na cadeira e estudar a palavra e receber a instrução do Áquila e da Priscila. A gente quer que o pastor endosse a gente antes da gente passar pelo processo. A gente quer desfrutar dos louros da glória, mas sem passar pela luta. A gente quer celebrar a vitória, mas sem entrar em campo. A gente quer ser conhecido como gente útil no reino de Deus, sem passar pelo processo de formação, sem levar a sério a Escritura. A gente estuda tudo, a gente lê até feed de notícias do Facebook, mas a gente não tem coragem de sentar para ler durante a semana a palavra de Deus. E aí, o pastor dá aquela tesourada e fala: irmão, senta um pouquinho. Ai, não estão sabendo lidar com o meu potencial nesta igreja. Além de tudo, é um arrogante, que acha que é quando não é. O endosso da comunidade aparece depois. O endosso do pastor, da liderança, aparece depois. Depois que ele passou pelo processo de formação, a igreja endossa e fala: vai, cara, que você vai ser uma profunda bênção. Vai, que a gente sabe que você vai ser um indivíduo profundamente usado por Deus. E aí chega onde eu quero chegar. Ele diz assim: ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Formação de discípulos, estar num processo de discipulado, não é para ser cacique, é para se tornar servo. Ele auxiliou. A gente, em última análise, vira discípulo de Jesus Cristo e passa por esse processo de formação de discipulado. Não é para ser cacique, é para ser servo. É para ser aquele indivíduo que põe a mão na massa. Auxiliou, e interessante que o texto grego diz assim: muito. Não foi pouco.
um verdadeiro auxílio, uma verdadeira ajuda para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele indivíduo que chegou na igreja e de fato foi grandemente auxílio para aqueles que criam. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que se você tem o desejo de servir a sua igreja, se você tem o desejo de ajudar pessoas, genuíno, o primeiro passo é passar por um processo de discipulado. O primeiro passo é sentar na cadeira do Áquila e da Priscila. O primeiro passo é ouvir o Áquila e a Priscila. O primeiro passo é se preparar. Ele foi auxílio. E eu acho interessante que ele diz assim, refutava vigorosamente. O texto grego diz com poder. Note que fervor é diferente de poder. O Apolo, antes desse processo, ele só era um cara fervoroso. Depois desse processo, ele se tornou um indivíduo poderoso. O Apolo, antes desse processo, ele só era um indivíduo eloquente e sofisticado. Depois desse processo, ele se tornou auxílio para a igreja de Cristo. O Apolo, antes desse processo, ele só era um indivíduo que tinha conhecimento bíblico. Depois desse processo, ele era um indivíduo que de fato Deus usou na defesa da fé. Deixa eu escandalizar você um pouquinho aqui. Não vai ser um louvorzão que vai te formar discípulo de Cristo. Não vai ser ouvir na rádio o pregador XYZ ou ligar o YouTube que vai te fazer discípulo de Cristo. O que nos faz discípulos de Cristo é estar imerso na comunidade e passar por um processo de discipulado. É ser formado. E aí então amadurece e se torna engajado. É isso que aconteceu com o Apolo. Ele amadureceu e foi alguém que se engajou. Foi alguém que se tornou relevante. Foi alguém que se tornou bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em última análise, o que eu estou querendo dizer para você, meus queridos irmãos, é que a liderança dessa igreja, ela não está aqui para fazer o ministério. Acredite se quiser. Os presbíteros que são dessa igreja, eles não estão aqui para fazer o ministério da Igreja Batista Urbana. Nós estamos aqui para ser os Áquilas e as Priscilas. Para capacitar você a fazer o ministério. Quem faz o ministério da Igreja Batista Urbana não é o Isaac, é você. Nós cremos naquilo que nós chamamos de liderança capacitadora. O nosso ministério é capacitar você. A liderança dessa igreja se propõe ser Áquila e Priscila na sua vida, para que você, como um Apolo, passando por um processo de formação espiritual, seja bênção onde Deus te levar. Nós não estamos aqui para fazer o ministério. Nós estamos aqui para capacitar você a fazer o ministério. Então o que Deus requer de mim e de você? Fidelidade, humildade e desejo de levar isso daqui a sério. Porque se nós somos uma igreja que diz que nós somos uma igreja que existe para honrar e servir a Deus na comunicação do Evangelho e na formação de discípulos maduros e engajados, isso precisa ser uma realidade com a membresia. Ah não, o pastor, ele já é um cara que está aí estudando, então ele já é por mim. Não, eu não sou por você não sou nem pela minha mulher. Então não importe, não ache que eu sou crente por você, que os presbíteros dessa igreja são crentes por você, e são profundos por você, ou são discípulos de Cristo por você. Nós estamos aqui simplesmente para capacitar você, para que você faça a obra para a qual Deus o chamou. Porque a obra que Deus chamou você não é a obra que Deus me chamou. A obra que Deus chama você é diferente da obra que Deus chamou a liderança dessa comunidade. Portanto, quando a gente fala de ser uma igreja que quer formar discípulos maduros e engajados, a gente está falando disso daqui. A gente está falando que a igreja precisa ser esse ambiente, esse laboratório, que está a palavra da moda, onde pessoas são formadas e deixam de ser só sofisticados
e se tornam poderosos no reino, na igreja e no mundo. Abaixe sua cabeça. Meu convite de oração para você essa noite é muito simples, essa manhã é muito simples. É que você fale: Senhor, me faça um discípulo. Que você ore e faça essa oração simples. Discípulo verdadeiro, não aquele que acha que sofisticação significa ser discípulo de Cristo. Não aquele que acha que ser ratinho de igreja e religioso significa ser discípulo de Cristo. Não aquele que acha que ser fervoroso significa ser discípulo de Cristo. E faz essa oração: Pai, me faz um verdadeiro discípulo de Cristo, porque é aquele que passou por um verdadeiro processo de formação, porque eu quero ser útil de fato. Não quero correr o risco de ser maldição com o meu conhecimento incompleto, com a minha maturidade incompleta, com a minha formação incompleta. E me ajuda a ser útil, como Apolo foi. Auxiliou a igreja, falava com poder, defendia a fé cristã, edificou o povo, porque um dia passou por um processo de formação espiritual. A Igreja Batista Urbana existe para honrar e servir a Deus, na comunicação do Evangelho e na formação de discípulos maduros e engajados. Pai, nos ajuda, Pai, a sermos como Apolo. E ajuda-nos a sermos humildes para sentar na cadeira. Ajuda-nos a reconhecermos que a nossa visão de Cristo ela é incompleta e a gente precisa de outros para nos ajudar a afinar nossos instrumentos, a refinar a nossa visão de quem Cristo é. E Pai, não permita que sejamos uma igreja que confie em recursos humanos, que confia em sofisticação, que depende de eloquência, que depende de elementos que são humanos, mas faz de nós, ó Pai, discípulos que crescem, amadurecem e se tornam maduros e úteis nas Tuas mãos, para a expansão do Teu reino, para a edificação da Tua igreja, para a bênção daqueles que creem. Porque isso é o que significa ser poderoso. Isso é o que significa ser alguém útil. Isso é o que significa ser alguém que de fato entendeu o que significa ser discípulo de Cristo. Então, Pai, que essa manhã a gente seja convidado a uma reflexão profunda acerca do nosso momento, do nosso estado nesse processo de discipulado, do nosso compromisso com a nossa formação espiritual. E Pai, nos ajuda a sermos humildes o suficiente para reconhecermos que precisamos dos nossos irmãos, precisamos da liderança da nossa igreja, precisamos daqueles que o Senhor chamou para nos ajudar na caminhada, para que sejamos úteis nas Tuas mãos. E nos quebra, Pai, essa manhã. Não permita que sejamos somente uma igreja de grife, mas que sejamos uma igreja formada por verdadeiros discípulos. E nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém.